Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. Seção 6ª. Da Assistência Social. Artigo 22. A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. Artigo 23. Incumbe ao Serviço de Assistência Social, inciso 1º, conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames, inciso 2º, relatar por escrito, ao diretor do estabelecimento, os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido, inciso 3º, acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias, inciso 4º, promover no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação, inciso 5º, promover a orientação do assistido, na fase final do cumprimento da pena, e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade. Inciso 6º, providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente no trabalho. Inciso 7º, orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima. Seção 7ª. Da assistência religiosa. Artigo 24. A assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Parágrafo 1º. No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos. Parágrafo 2º. Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. Seção 8ª. Da assistência ao egresso. Artigo 25. A assistência ao egresso consiste, inciso 1º, na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade. Inciso 2º, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação, em estabelecimento adequado, pelo prazo de 2 meses. Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso 2º poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado, por declaração do assistente social, o empenho na obtenção de emprego. Artigo 26. Considera-se egresso para os efeitos desta lei. Inciso 1º. O liberado definitivo, pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. Inciso 2º. O liberado condicional, durante o período de prova. Artigo 27. O Serviço de Assistência Social colaborará com o egresso para a obtenção de trabalho. Capítulo 3º. Do Trabalho. Seção 1ª. Disposições Gerais. Artigo 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Parágrafo 1º. Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene. Parágrafo 2º. O trabalho do preso não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Artigo 29. O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Parágrafo 1º. O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios. B. A assistência à família. C. A pequenas despesas pessoais. D. Ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada, e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. Parágrafo 2º. Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição do pecúlio, em caderneta de poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. Artigo 30. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Seção 2ª. Do Trabalho Interno. Artigo 31. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. Parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Artigo 32. Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado. Parágrafo 1º. Deverá ser limitado,
tanto quanto possível, o artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo. Parágrafo 2º. Os maiores de 60 anos poderão solicitar ocupação adequada à sua idade. Parágrafo 3º. Os doentes ou deficientes físicos somente exercerão atividades apropriadas ao seu estado. Artigo 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados. Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal. Artigo 34. O trabalho poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública, com autonomia administrativa, e terá por objetivo a formação profissional do condenado. Parágrafo 1º. Nessa hipótese, incumbirá à entidade gerenciadora promover e supervisionar a produção, com critérios e métodos empresariais, encarregar-se de sua comercialização, bem como suportar despesas, inclusive pagamento de remuneração adequada. Parágrafo 2º. Os governos federal, estadual e municipal poderão celebrar convênio com a iniciativa privada, para a implantação de oficinas de trabalho referentes a setores de apoio dos presídios. Artigo 35. Os órgãos da administração direta ou indireta da União, Estados, territórios, Distrito Federal e dos municípios adquirirão, com dispensa de concorrência pública, os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que não for possível ou recomendável realizar-se a venda a particulares. Parágrafo único. Todas as importâncias arrecadadas com as vendas reverterão em favor da fundação ou empresa pública a que alude o artigo anterior, ou, na sua falta, do estabelecimento penal.